Muy buenas noches. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo, 14 de maio de 2026. Notícia que não é nova, mas que se confirma. Um navio da Rússia, um navio de transporte com 2 reatores nucleares para submarinos destinados à Coreia do Norte, foi afundado na costa da Espanha. É isso mesmo que vocês ouviram, 2 reatores no fundo do mar, ao largo da costa. Família, seus likes, seus comentários, aqui é o Militares. Vamos começar. Muito boa noite, família. Bem-vindos ao Militares. Já estamos ao vivo. Muito obrigado por terem esperado. Vocês têm que entender que não é fácil descer a 2.500 metros de profundidade para ver se há 2 reatores em um navio. Não, isso leva tempo para nós e às vezes demoramos um pouco mais. É brincadeira, me desculpem. Não, sério, me desculpem de verdade. Vou ser sincero com vocês. O que está acontecendo? Vou ser sincero com vocês, mas super sincero. Entre uma live e outra, estou dormindo 35, 40 minutos, porque senão eu não aguento mais, não dou conta da minha vida. Sinto muito de verdade. Hoje é uma situação muito especial, não posso dar detalhes do porquê. Nem por Militares, ele não dormiu ontem à noite ou hoje. Não podemos contar, tudo bem, não dá para contar, mas peço um pouco de compreensão. Estou exausto, estou destruído. Desculpa mesmo, sou humano, não aguento mais. Além disso, quase cancelei a live porque não estou bem, estou muito cansado. Mas quero fazer porque é importante, é um assunto super importante. Um navio cargueiro. Chamado Ursa Major, antigamente Esparta, da Frota Fantasma da Rússia. Sancionado pelos Estados Unidos, Europa e outros países por transportar e cortar armas. A guerra da Ucrânia. Num dia, em 23 de dezembro de 2024, quase na véspera do Natal, navegava pelas águas da costa da Espanha. O navio não tinha nenhum tipo de escolta militar. Parecia apenas mais um navio perdido no mar. Houve um momento em que algo aconteceu com o navio, ele reduziu a velocidade, muda de direção bruscamente. Obrigado. A autoridade naval que monitora os movimentos dos navios chama o navio, pergunta se há algum problema, eles dizem que não há nenhum problema, temendo algum tipo de ato de pirataria ou algum tipo de problema a bordo. Dizem que não há nenhum problema, e algumas horas depois o navio emite o sinal de socorro de que está afundando. Aí vocês estão vendo. O navio começa a inclinar para um dos lados. E é aí que começa a história desta noite. Uma história que vocês vão ficar impressionados. Para que vocês comecem a entender a gravidade desse assunto até hoje, e vocês vão ver aqui. E eu peço a colaboração de vocês com isso porque é sério. A Espanha não sabe se há 2 reatores nucleares em frente à sua costa, ou se não há, se há algum vazamento radioativo ou não há. Não há intenção de enviar nenhum tipo de missão para verificar isso. Estão permitindo que navios russos apareçam por lá todo mês para fazer medições e coisas muito estranhas. Houve explosões no fundo, foram detectadas explosões. Onde afundou o Ursa Maior. Detectaram aviões de patrulha marítima dos Estados Unidos sobrevoando a área. Nunca foi dito nada, nunca foi explicado nada. Foram detectados navios da Rússia, como o Yanta, que é um navio espião navegando pela área.
Aqui ninguém diz nada. Esta é a última posição do Ursa Maior. Em frente a Carboneras, ao sul de Cartagena, perto do Cabo de Gata-Nídia. Neste lugar, neste ponto, este navio que vocês vão ver agora jaz a mais de 2.000 metros de profundidade. Este que vocês estão vendo. Durante a operação de resgate, porque foi resgatado a membros da tripulação, a Espanha não teve oportunidade, ou não sabemos, de acessar o navio e inspecionar a carga ou verificar o que estava acontecendo com esse navio. Nomes diferentes: Eide Palmina, Spartan. E o último, o que o levou ao fundo do mar, Ursa Maior. Vejam até onde isso vai chegar, que já se falou de torpedos tecnologicamente avançados, que alguém torpedeou o navio, que uma potência da OTAN o afundou. Até mesmo se fala de imagens, fotos dos 2 reatores no convés do navio. O que vocês estão ouvindo? Esta seria a fotografia na qual se vê nessa parte ali cobertos com cor azul na parte inferior esquerda do navio, 2 recipientes ou 2 artefatos quadrados cobertos com plástico. Claro, e as pessoas dizem agora: o que diabos é isso de que há Dos reatores nesta história? 2 reatores nucleares destinados à Coreia do Norte. A Coreia do Norte queria instalar 2 reatores nucleares em 2 submarinos que estava fabricando. O envio ocorre 2 ou 3 meses após a Coreia do Norte começar a mandar soldados para a guerra na Ucrânia. Esse pode ter sido o preço que a Rússia teve que pagar por essa colaboração. Ninguém envia um navio sem contêineres pelo mundo. Quando há sistemas ferroviários que te conectam à Coreia do Norte, tinha algo mais por aí. Algo mais estava acontecendo naquele momento. Vamos ouvir aqui em Estratégias Militares. Porque eu quero que vocês vejam, quero que vocês entendam, quero que vocês conheçam. O que está acontecendo lá? Aliás, foi confirmado agora um novo caso de norovírus em um cruzeiro em Bordeaux. Há uma pessoa falecida. Muitos passageiros apresentam sintomas de norovírus. Temos o antavírus, norovírus. O antavírus que começará a se manifestar em 2 ou 3 semanas. Os casos de contágio começarão a aparecer. Como cogumelos em algum lugar. Segundo a CNN, o navio russo Ursa Maior afundou perto de Cartagena por causas externas. O navio patrulha Serviola e Clara Campoamor resgataram 14 pessoas. Segundo a RIA Novosti, que é a agência de comunicação da Rússia, foi vítima de um ato de terrorismo. Qual foi a última rota que esse navio seguiu que poderia ter desembocado? E ainda pode resultar em um enorme acidente ambiental para a Espanha. Nem mais nem menos. Família, estamos ao vivo agora mesmo. Ainda faltam muitos likes. Por favor, a colaboração de vocês é super importante. Precisamos compartilhar 100% essa live. Também abrimos os superchats e também nosso paypal.me Estratégias Militares. O contato habitual ocorre pelos superchats para ler comentários. O navio percorreu toda a costa, por toda a costa da Espanha. Desde o Estreito de Gibraltar até lá, ele ficou passeando. Isso pode nos indicar até que ponto a Espanha não tem controle de suas costas, algo comum. Além disso, que diariamente algum navio sancionado atravesse as águas espanholas e não seja parado. Chamado à ordem, detido, interceptado, revistado ou sabe-se lá o que, chama atenção.
Além disso, esses navios passam livremente sem nenhum problema, sem desligar o sistema AIS. Parece que a Espanha sabe, mas não faz nada. Por algum motivo deve ser. Algum motivo deve haver. Vamos ouvir o que está sendo dito na comissão de investigação sobre esse assunto. Para que as pessoas entendam. Governo da Espanha. Rojas Manrique. Obrigado. Obrigado, senhora presidente. Senhora secretária de Estado, senhoras e senhores, bom dia. Intervenho em nome do Grupo Parlamentar Popular perante esta comissão para obter as informações que o governo possui relativas ao naufrágio do cargueiro Ursa Maior, ocorrido na noite de 23 de dezembro de 2024 no Mediterrâneo Ocidental, a cerca de 60 milhas náuticas de Cartagena. O navio havia partido em 11 de dezembro de São Petersburgo, com destino oficial a Vladivostok. Após emitir sinais de socorro no dia 22, o salvamento marítimo resgatou parte da tripulação. Entendo por que o acontecimento ocorreu na zona SAR, que corresponde à Espanha. Ouçam com atenção ao que vão contar, por favor. Posteriormente, um navio militar russo assumiu a operação, ocorrendo o naufrágio após serem registradas várias explosões ou supostas explosões a bordo. Várias explosões, um navio russo. O que fazia um navio russo em águas espanholas em uma operação de resgate em águas espanholas? Obrigado. Até hoje não sabemos exatamente as causas do naufrágio e também não sabemos se o navio transportava mercadorias e material da classe 7. Senhora secretária, a classificação da classe 7 é radiológica, nuclear. Senhora secretária de Estado, não estamos diante de um navio qualquer e a senhora pode concordar comigo. O Ursa Maior era uma unidade auxiliar russa com uso logístico estratégico, pertencente a uma companhia marítima sancionada pela União Europeia e pelos Estados Unidos devido à sua ligação com a logística do exército russo. Trata-se de navios que podem alternar... Obrigado pelo superchat da Vitória. Tripulação civil e não civil e que operaram em rotas associadas à projeção militar russa no Mediterrâneo. Obrigado, Fernanda. Existem prioridades estratégicas. Sem você, quem nos informará? Eu sei, Fernanda, é verdade, eu sei. Mas... eu não consigo passar um dia sem fazermos uma live e contar o que está acontecendo. Não consigo. Essa é uma obrigação que tenho com todos vocês e temos que fazer um esforço. Às vezes tem dias que estamos melhores, às vezes dias que estamos piores. Obrigado também ao Manolo. Manolo, obrigado por esse esforço e à equipe de moderadores. Obrigado, Manolo. Obrigado por estar aí apoiando. Eu me sinto muito mal quando às vezes começamos atrasados porque há uma notícia de última hora, ou porque está acontecendo alguma coisa, ou porque fisicamente essas coisas acontecem. Paciência. É muito saudável ter paciência. Portanto, trata-se de um incidente não só marítimo, mas também estratégico. E por isso a questão que levantamos hoje não é meramente técnica, é institucional. Que capacidade real de vigilância marítima, de análise preventiva e de controle estratégico a Espanha exerceu antes, durante e depois deste acontecimento? Porque a segurança marítima hoje é segurança nacional e isso não é uma opinião política. Está estabelecido na Lei 36/de 2015. Segurança, senhoras e senhores, esse episódio não pode ser analisado de forma isolada. Após as sanções europeias ao petróleo russo, o trânsito de navios ligados direta ou indiretamente à Rússia aumentou consideravelmente em áreas marítimas próximas à Espanha. Muitos operam sob bandeiras de conveniência, estruturas empresariais opacas ou armadores de difícil identificação, além de serem navios muito antigos que não passam por inspeções rigorosas. Como deputado canadense, devo destacar que essa realidade tem implicações diretas para a segurança marítima do arquipélago. As rotas de hidrocarbonetos pesados atravessam zonas de alto valor ecológico, áreas de pesca e um ambiente econômico extremamente dependente do turismo e do meio rural. Um único acidente grave, um único vazamento, poderia ter consequências devastadoras por décadas. Imaginem por um instante que ali havia 2 reatores nucleares para um submarino, por exemplo. Estava estudando, me preparando, me informando, mas não sou especialista nesses assuntos.
Mas um submarino da classe Oscar, um Oscar II, possui duas turbinas, dois reatores nucleares OK 650B, entende? Agora vamos olhar nas fotos se isso corresponde com a história que estamos vendo. Se isso se quebrar e começar a emitir radiação, a pesca e a segurança das pessoas de toda aquela região costeira estarão em perigo. As marés levam a radioatividade embora. Podemos lembrar de algo essencial. Quando falamos de vigilância marítima, não estamos falando apenas de radares, satélites ou monitoramento ICE. Falamos de presença institucional no mar, de capacidades de dissuasão e de controle efetivo do espaço marítimo. Senhora Secretária de Estado, em relação ao naufrágio do Ursa Maior, gostaria que pudesse nos fornecer informações. Em primeiro lugar, se o Ministério da Defesa dispunha de informações ou avaliação própria sobre a natureza estratégica do navio e sua atividade anterior. Em segundo lugar, se foi realizado algum acompanhamento específico ou análise de risco antes do incidente, levando em consideração sua procedência, seu histórico e seu contexto geopolítico. Em terceiro lugar, qual foi a coordenação existente entre a Defesa, Sarmiento Marítimo e os parceiros europeus, desde o envio do sinal de socorro até o naufrágio do navio? Em quarto lugar, se o governo espanhol teve acesso a informações técnicas relevantes sobre as causas do acidente, a natureza da carga transportada ou os dados do VDR, a Caixa Preta. E, finalmente, quais conclusões operacionais o Ministério da Defesa e o governo da Espanha tiram desse acontecimento para reforçar a vigilância ativa dos espaços marítimos sob responsabilidade espanhola? Vocês perguntam ao governo o que ele sabe sobre isso. Eles sabem de algo, o que foi feito, qual é o protocolo, o que está sendo feito. Você vai ficar impressionado com a resposta do governo, que não parece estar muito interessado ou realmente querendo saber o que aconteceu ali. A questão não é só se o navio afundou e onde ele afundou. A questão é se a Espanha dispõe de vigilância efetiva, capacidade de antecipação suficiente e controle estratégico real dos espaços marítimos que afetam a segurança. Porque nossas rotas marítimas, nossas costas e nossa zona econômica exclusiva não são espaços abstratos. São espaços onde está em jogo a segurança nacional, a proteção do meio marinho, a estabilidade econômica de territórios como as Canárias e, em última instância, a capacidade do Estado de exercer sua responsabilidade. E por isso, o que pedimos hoje não é informação classificada. Pedimos saber se a Espanha dispõe de meios suficientes, coordenação efetiva e protocolos adequados para antecipar riscos como o que representa o caso do Ursa Maio. Porque a vigilância marítima não deve começar quando ocorre o incidente, deve começar muito antes. Muito obrigado. Aí vem a pergunta. Está claro, está fundamental? O representante do Partido Popular explicou qual é a situação, quais são as circunstâncias, o que estava acontecendo, os medos que existem, os riscos que existem e quer saber o que o governo está fazendo. Aliás, antes de continuar com essa notícia, a do navio, quero mostrar para vocês um incidente que aconteceu em Barcelona há algumas horas. Isso me chamou a atenção e não está saindo em muitos meios de comunicação. Quero que vocês vejam esta foto. Com cuidado. Com muito cuidado. Em uma estrada de Barcelona. Uma blitz policial, um veículo de luxo, um Porsche Cayenne. Ele foge. Veículo procedente da França. Com ocupantes no interior. Com traços norte-africanos. Traços do Oriente Médio. Escapam da perseguição, entram em outro veículo e vão embora. Quando a polícia chega ao veículo, encontra isto. Um porta-malas carregado com 5 fuzis de assalto.
no interior de um Porsche Cayenne. Fuzis AK-70 e 4 de última geração com acessórios carregados e prontos para uso. Isto é uma foto real. É uma foto de IA. É verdade? Não é verdade? Aconteceu? Não aconteceu? Não se sabe. Bom, então essa foto não é a verdadeira. A notícia. É uma ilustração. Os moços de esquadra encontraram fuzis de assalto em um Porsche Cayenne abandonado após fugir de uma blitz na AP7 perto de Borraçá, Girona. O El Mundo e o 20 Minutos relatam que o carro de luxo estava cheio de fuzis de assalto e foi abandonado aberto com as armas à mostra após a fuga dos ocupantes. A saber. A foto está aí. Esta outra foto está sendo publicada porque a polícia parece não querer contar ou explicar isso. Aqui vemos, por exemplo, fuzis que são mais antigos, que estão desmontados. A parte de trás está desmontada, a coronha. Poderia ser isso? Poderia ser. Não parece que sejam fuzis de última geração. A notícia vai causar pânico. A notícia vai causar pânico porque... Obrigado. Estamos em alerta. Tem evento do Eurovisão neste sábado. Tem eventos com a comunidade Zali. Tem eventos a nível nacional. Tem eleições na Andaluzia. Não se sabe. Não se sabe. Foi deixado aí. Resposta do governo. Ursa Maior. Responder. E para finalizar essa pergunta, a senhora Valcarce. Acho que a Espanha é um país que goza de um segundo. A secretária de Estado. Secretária de Estado. Da Defesa. Da Segurança e Defesa. Atenção à Secretária de Estado, Segurança e Defesa e ao nível que ela tem. Senhora Valcarce. Senhora Valcarce. Em relação ao naufrágio do cargueiro Ursa Maior, de bandeira russa e propriedade da Companhia Marítima Boron Logística, ocorrido na noite de 23 de dezembro de 2024. A cerca de 62 milhas náuticas ao sul de Cartagena, o governo pode oferecer as seguintes informações, baseadas nos fatos constatados e na atuação dos órgãos competentes. No dia 23 de dezembro de 2024, às 12h53 horário local, foi recebido um alerta de socorro do navio Gracias. Anita. Ursa Maior, um cargueiro de 142 metros de comprimento, com 16 tripulantes e sem carga perigosa a bordo. Sem carga perigosa a bordo. O governo já afirma que não há carga perigosa, o que é verdade. Aqui vemos a fotografia do que os especialistas dizem ser as tampas de 2 reatores nucleares na parte de trás, na área azul, cobertos, e continuamos buscando informações sobre isso. Através do Centro de Coordenação e Salvamento CCS. Diante da gravidade da situação, foram imediatamente mobilizados os meios de salvamento marítimo. Um helicóptero, o Imer 205, o rebocador
Clara Campo Amor, BS-32, e a embarcação de intervenção rápida Salvamar Draco. Os navios que estavam próximos relataram que o cargueiro apresentava uma inclinação acentuada e observaram os tripulantes abandonando a embarcação nos botes salva-vidas. Graças à rápida intervenção de outro navio, o Oslo Carrier 3 foi possível resgatar 14 dos 16 tripulantes. 14 de 16, ou seja, há 2 que estão desaparecidos, morreram na explosão, morreram porque não conseguiram chegar ao bote. Quais são as circunstâncias? Não sabemos. Os depoimentos dos tripulantes indicam que houve uma explosão na câmara de máquinas. Na câmara de máquinas, eu ainda não conheço nenhum navio que tenha uma câmara de máquinas. Mas a Secretaria Adjunta de Defesa está dizendo câmara de máquinas. Este é o nível. Navios que têm câmaras de máquinas. Enquanto o helicóptero confirmou a entrada de água pela parte de popa, fato que acelerou o naufrágio do navio. Às 19h27, chegou à área o navio patrulha da Marinha P-70 e um Serviola, que permaneceu monitorando a situação enquanto a assistência era coordenada. Um navio patrulha chega à área, mas não intervém. Só observa o navio, não se aproxima. É sala de máquinas, não câmara de máquinas. Posteriormente, às 20h07, chegou um navio de guerra russo. Agora chega um navio russo. Chega um navio. Ano de 2024, noite do dia 23 para o 24, chega um navio russo que estava por aí dando uma volta. O Ivan Grem. O Ivan Grem. Que assumiu as tarefas de resgate. Atenção com o Ivan Grem, porque vocês vão ficar impressionados. Foram projetados para se tornarem navios sucessores da classe Ropucha, destinados ao desembarque de tropas e equipamentos militares. Podem transportar 300 soldados, 13 tanques e 35 veículos. Já é grande? O trambolho já é grande. E além disso, esse navio, o Ivan Grem, está associado à Frota do Norte. O que fazia um navio da Frota do Norte? Da Rússia envolvido nessa história. 27 de setembro de 2024. O navio de assalto anfíbio Ivan Grem pode estar atracado no Marrocos. O navio do qual estamos falando, em setembro já estava preparado, aguardando a halo. Este que estamos vendo na foto. Nesta terça-feira, 24 de setembro, segundo o Defensa.com, o navio de assalto anfíbio da Marinha Russa, Ivan Grem, teria chegado ao porto de Casablanca, ancorado na base naval da Real Marinha de Marrocos. Segundo foi dito, a Espanha estava acompanhando com os navios patrulha. Atalaia e Vigia monitoravam a passagem desses agrupamentos navais russos, que eram compostos pelo Ivan Grem, o Alexander Otrakovsky e o petroleiro Kola. O que estavam fazendo por lá? Tinham se perdido. O Mar do Norte. Estavam perdidos. Já que se tratava de um navio da mesma bandeira que o navio sinistrado. Porque o navio era russo. Espanha, em suas águas de soberania, ou de interesse, ou seja lá o que for, permite que um navio de guerra russo entre para resgatar um navio que explodiu. Mas não sabemos com o quê.
Enquanto isso, o navio patrulha espanhol e o rebocador fumaram um cigarro. permaneceram na área. Eles estavam fumando um cigarro, observando a chegada do outro navio. Descumprimento dos protocolos internacionais, mas principalmente caso fossem necessários diante de uma possível emergência humanitária. Quando há emergências humanitárias, podemos trazer navios de Cabo Verde, intervir diretamente, mas quando um navio está afundando, não devemos esperar para ver se vão nos chamar. Quando um navio está afundando, porque algo aconteceu na casa de máquinas. Na casa de máquinas, como ela disse, aí nós esperamos. Mas se estiver trazendo vírus, nós os trazemos. Muito obrigada. Às 23h20 foi confirmado o naufrágio do Ursa Maior, a cerca de 62 milhas da costa espanhola e a 39 da costa argelina. Os destroços do navio repousam atualmente a 2.500 metros de profundidade. Atenção ao que vai dizer agora. O que torna inviável o acesso a ele, embora seja tecnicamente possível. Da República... Isso torna inviável o acesso a ele, embora seja tecnicamente possível. Então, é possível ou não? Se for inviável, não é possível. O contato do contato não é um contato. Ouça de novo, pois aqui está a chave. Acessá-lo atualmente repousam a 2.500 metros de profundidade. O que torna inviável acessá-lo, embora seja tecnicamente possível, seria necessário assumir riscos significativos. Que risco significativo existe em lançar um drone com um cabo a 2.500 metros? O drone vai morrer, há perigo para sua vida, pode aparecer Moby Dick, uma lula gigante. É possível levar o mini submarino que vamos enviar lá para baixo por controle remoto? Ou talvez vamos mandar Pedro Sanches ou alguém da saúde exterior, ou alguém para descer e ver se sobrou algo no navio. Vamos colocar neles uma espécie de traje espacial, mas para mandá-los ao fundo do mar. Isso é uma piada? Não é que seja surrealista. É um escândalo. Quer dizer, uns caras mandam submarinos para ver o Titanic, mandam submarinos para buscar galeões com ouro e nós não conseguimos mandar um drone debaixo d'água para ver se nas nossas costas, a 65 milhas, há 2 reatores nucleares. O quê? Que mandem o Padilha. Nessa operação, intervieram vários órgãos da Administração Geral do Estado. Ninguém interveio. Vocês estavam olhando caso alguém ligasse. Da Espanha, garantindo a todo momento coordenação e eficácia. Esses meios foram a Capitania Marítima de Cartagena, o Estado-Maior do Almirante de Ação Marítima, o navio patrulha Serviola da Marinha, o Centro de Coordenação de Salvamento de Cartagena, o Centro Nacional de Coordenação de Salvamento e o rebocador Clara Campo Amor e a embarcação Salvamar Draco. Obrigada. Muito bem. E eles aplaudem, 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 aplausos, aplausos. Vamos com um superchat. Tem mais, tem mais. Fiquem tranquilos que tem mais. Isso já é terrível e escandaloso. Não, terrível. Maeve, muito obrigado. Não conte nada, estamos com você. Jogar. Eu gosto de ser sincero e contar. Hoje é um dia muito difícil pra mim. Vocês vão ficar sabendo em breve. Sempre que eu digo vocês vão ficar sabendo, depois aparecem coisas no canal. Udi, os peixes podem estar radioativos, que perigo. Arturo? Arturo, Vladivostok é no Pacífico, perto da Coreia do Norte. Por que esse navio está no Mediterrâneo? Esse navio estava indo para Vladivostok. Que diabos ele está fazendo cruzando o Mediterrâneo? Por que o enviaram por lá? Qual é o assunto aqui? De repente, aparece a Marinha Russa, que não estava lá no começo. A Espanha é governada por corruptos que tentam nos enganar sem sucesso graças a estratégias e sem alianças. Veja, o casamento não é ruim, o problema é o divórcio que vem depois.
Aqui, por enquanto, vamos sem papéis. Obrigado. Continuamos. Continuamos. Responda ao Sr. Rojas Manrique. Obrigado, senhora secretária de Estado. Agradeço as informações detalhadas que nos trouxe, mas permita-me ressaltar que os dados por si só não substituem a estratégia. E o motivo desta pergunta era justamente para conhecer a real capacidade, como mencionei antes, de vigilância marítima, de análise preventiva e de controle estratégico que a Espanha exerceu antes, durante e depois. Sobre esse acontecimento, o senhor me falou do que ocorreu durante ele. Ouvimos muitas informações técnicas, cronologias operacionais e referências administrativas, mas o que esta comissão precisa saber é se o governo tira conclusões estratégicas do que aconteceu. Porque o naufrágio desse navio não é relevante apenas pelo que aconteceu naquela noite. É relevante pelo que revela sobre o nosso ambiente marítimo, aumento do tráfego opaco, navios envelhecidos, redes logísticas vinculadas a conflitos internacionais e riscos crescentes para o nosso meio marinho. Nesse contexto, a questão não é o que ocorreu. A pergunta é se a Espanha está preparada para o que pode acontecer, se existe uma vigilância ativa e preventiva e se contamos com uma coordenação real entre defesa, inteligência e segurança marítima. E se o governo considera que o Mediterrâneo Ocidental e o entorno das Canárias no Atlântico são hoje áreas de interesse estratégico prioritário, porque a segurança nacional não se mede pela qualidade dos relatórios posteriores. Ela se mede pela capacidade de antecipação do Estado. E essa é a reflexão que esta comissão, acredito eu, espera do governo. Muito obrigado. Obrigado. Claro, é que não disseram nada. Não disseram. Não disseram se temos sistemas de vigilância de drones, se foi enviado algum tipo de pessoal a bordo para inspecionar a carga, para ver o que diabos tinha acontecido para isso explodir. É impressionante. É impressionante. O que o governo responde? Responder. E para finalizar essa pergunta, a senhora Valcarce. Acredito que a Espanha é um país que goza de respeito e prestígio internacional. Baseado fundamentalmente, sim? Sim. Baseado fundamentalmente em Padilla. Na linha estabelecida por este governo presidido por Pedro Sánchez. Já estamos vendendo para Peter. Peter é a defesa mais firme, a maior e mais firme do direito internacional e também do direito internacional humanitário. Mas, acima de tudo, porque o desempenho deste governo é excelente em áreas tão importantes para a economia deste país. Não sou eu que digo isso, é a imprensa internacional que diz, é a melhor economia do mundo desenvolvido. Acho que tem a ver com a economia. Com um navio que está afundando, que aparecem uns russos, depois aparece um navio de guerra, depois aparece um petroleiro russo, durante 2 anos ficam aparecendo navios de guerra russos, que colocam em cima do Ursa, e vai saber o que estão tirando dali, que há explosões detectadas no fundo do mar, que há risco de que possam haver 2 reatores nucleares. Que a economia de Peter Sanches, ou Peter o Sujo, tem a ver com isso? A melhor, mas também no mercado de trabalho com mais empregos de qualidade. Mas o que o emprego tem a ver com isso? Mas o que o emprego tem a ver? E diz Nádia, 2024, olha, algo mais atual, né? Nádia, vou te explicar. Nádia, vou explicar usando o seu comentário. Com o seu comentário, você dá a entender que o seu coeficiente intelectual, como diria Donald Trump, é nulo. De acordo. Acho que vamos te enviar como voluntária para descer a 2.500 metros de profundidade para ver se há um reator nuclear com vazamento radioativo nas costas da Espanha. Acho que você é a candidata ideal para a gente levar até lá, pois não entendeu a notícia. O que você não entende é que a notícia desde 2024 até agora, o governo está escondendo um incidente gravíssimo.
O que você não entende é que há um risco para a saúde pública bastante grande, possivelmente a 65 milhas de Cartagena. O que você não entende é que tem alguém afundando navios nas costas da Espanha sem que a Espanha saiba. É isso que você não entende. Então você pode escolher o que quiser ou descer com um cilindro de oxigênio ou em apneia, mas provavelmente não vai voltar à superfície. Tudo bem. Tudo bem. Um país que amplia os direitos e as liberdades dos cidadãos, que somos cidadãos, que na Espanha desfrutamos de igualdade de oportunidades. Mas quem se importa com isso? O que isso tem a ver com o barco? Que barco? Mas, acima de tudo, valorizamos a diversidade, respeitamos os direitos das mulheres e, claro, os idiomas cooficiais, senhor deputado, que também fazem parte do patrimônio comum. Mas o que as línguas têm a ver com isso? Havia lá uma escola montada no Ursa de línguas? De todos os espanhóis. Mas, senhor deputado, o que o Partido Popular pode ou não pode fazer? Partido. O principal partido da oposição, claro, é tudo o que nossa Constituição, nossa democracia lhe reconhece, é claro. Mas, com certeza, o que eu lhe digo, senhor deputado, é que o Partido Popular não faz bem, desrespeita os espanhóis quando mina o prestígio internacional da Espanha. E veja, uma das maneiras como faz isso é Isso é tremendo. A mãe que a pariu, muito bem, fanfarrão. com a mentira sistemática. E mentir sistematicamente é um momento. Nádia, quantos metros você já nadou? Já chegou aos 2.500 ou quanto falta para chegar? Estamos esperando você nos contar. Nádia, você está aí? O que a senhora acabou de afirmar parece mentira vindo da senhora em relação ao compromisso com os gastos de defesa da Espanha. A Espanha se comprometeu? Isso é tremendo, isso é tremendo. Já chega. Sim. Enquanto Nádia vai chegando ao barco para ver se há 2 reatores lá ou não, vamos continuar com o conteúdo. Bem-vindo. Fiquem tranquilos, Nádia vai chegar. Vamos enviar uma missão de resgate como com o Ondius. O que pode acontecer aqui? O que está acontecendo aqui, ou o que estamos vendo, é patente ou evidente de que existem informações omitidas. Essa informação que não está sendo contada, o que não está sendo levado adiante ou o que não se quer contar, representa um perigo grave para a segurança. Dos espanhóis da Espanha. Não consigo conceber que, em um país como os Estados Unidos da América, isso vai acontecer aqui. E as 65 milhas vai aparecer um navio russo para resgatar outro navio russo que acaba afundando no fundo do mar. Eu não consigo conceber isso. Não é que eu não consiga conceber. Eu não acredito nisso. Acho que não é o caso. Agora, o que é que andam falando, o que andam dizendo e o que é que vazou por aí? Isso já são divagações. Se chama torpedo. De cavitação. O torpedo Barracuda. Já se falou sobre isso. De que foi utilizado um torpedo tecnologicamente avançado, praticamente um projeto secreto, que não encontra resistência na água quando é lançado. Porque se cria uma bolha que vai abrindo caminho, com isso não há fricção. Que não é propulsionado por hélices, mas sim por um jato, ele tem um motor a jato. E que é infalível, não pode ser desviado com contramedidas como as que lançam em você. Ou quando lançam isso, é game over. Fala-se sobre isso. Foi apresentado em 2005, mas dizem que nunca foi desenvolvido.
Alguns afirmam que foi desenvolvido. Há pessoas que dizem que foi isso que foi usado contra a Ursa. Há outras pessoas que falam de navios, drones, ucranianos afundando barcos por aí. Nós não sabemos. Estamos esperando que a Nadia chegue e nos mande uma foto de como é o buraco. Ou as explosões. Nadia, tudo bem? Como você está? Tentamos conectar com a Nadia, mas o sinal não chega. Ela está muito longe. 2.500 metros debaixo d'água. Será difícil ela nos enviar algo. Não, mas é que... Isso é a mesma coisa que nada. Eles não contam nada, não dizem nada, não explicam nada, não há informação nenhuma. Então pra que a gente quer vocês? Pra que precisamos de vocês? Isso é uma comissão parlamentar para perguntar sobre um fato grave, certo? Segundo a CNN, um membro da OTAN poderia ter afundado o navio. Quem preferiria que a Coreia do Norte não possuísse submarino com capacidade nuclear? Então, senhoras, eu mando uma mensagem para vocês. 23 de dezembro do ano de 2024. Um cara falando russo em um navio russo gravando outro navio russo que está afundando. Walker, com um nome ilegível, foi abandonado pela tripulação no Mediterrâneo, longe do Estreito de Gibraltar. A tripulação foi abandonada no nosso bote salva-vidas que está sendo resgatado. E aí aparece outro navio, também de carga russa. Este é o caminhão. E nós... Como muitos outros barcos, eles deixaram tudo e atenderam ao chamado. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Preparem-se para isto. A carga oficial declarada. 129 contêineres vazios, 2 guindastes e 2 tampas de bueiro. 2 tampas de bueiro. De acordo com uma imagem de satélite, tampas de bueiro. Isso é sério. Tampas de bueiro. É o que eles colocam por aí. Imagens de satélite de 2024. Vamos ver as tampas de bueiro. Como elas são? Na Rússia, há bueiros que são enormes. 11 de dezembro de 2024. No dia 4 de dezembro desse mesmo ano de 2024, eles aparecem nesse porto onde está atracado o Ursa. 2 objetos azuis de aproximadamente 5 e 7,5 metros quadrados de largura e comprimento. 7. 5 ou 7, ó, 5. Esses são os bueiros. Aqui dá para ver o porto à esquerda. Isto é a França. É a França. Entre uma coisa e outra, e a história não terminou bem. Não terminou bem. A 110 quilômetros de Cartagena, dizem que houve uma pane no motor e que depois da pane o barco afundou. Vamos colocar a imagem para que as pessoas possam ver de novo. Fiquem tranquilos, está chegando. Ninguém está chegando ao fundo. Está como Júlio Verne, no fundo da Terra. No centro. 110 quilômetros, 60 milhas de Cartagena. Por ali está. Almeria também está perto. Acabou Katanihar. Por ali sopra o vento. Foi enviado algum tipo de equipe de investigação ou controle de radiação. Foi feita alguma avaliação. A viagem do Ursa começou em 2 de dezembro de 2024. Além disso, atenção ao que veremos agora, que já é insano.
Vamos ampliar. E a gente vê por aqui. Saiu da Rússia em 2 de dezembro com destino a Vladivostok. Acompanhado por 2 navios militares. Durante toda a viagem, o navio estava acompanhado por 2 navios militares russos. Um navio que transportava 2 bueiros, 159 contêineres vazios e 2 guindastes. Mas está escoltado por navios de guerra. De 29 a 21 de dezembro, a Marinha Portuguesa segue o Ursa Maior quando ele passa por Portugal. No dia 22 de dezembro, as autoridades espanholas verificam após observarem uma redução de velocidade no navio. Mas o navio não tinha problemas. No dia 23, o navio faz uma chamada de socorro antes de afundar. A Espanha vê um navio chamado Ursa Maior, que está seguindo ou sendo seguido por Portugal. E Portugal disse: olha, tem um navio aqui que está sendo seguido por 2 navios russos. Vai que está levando alguma coisa estranha. Então, Peter, que fala com o pessoal da saúde exterior e com Mônica Garcia. E o ministro da Defesa, Margarita Robles, diz: olha, os portugueses nos ligaram dizendo que há um navio de carga com 2 escoltas militares passando por nossas águas. O que fazemos? E eles: fica tranquilo. Enquanto não houver uma pandemia a bordo, não fazemos nada. Peter, fica tranquilo. As águas. Enquanto não for o 23... (11h53 da manhã, chamada de emergência, 7h27 da noite. Um navio de militares nas águas. Enquanto isso, tranquilo, carregando escoltas nas águas. Um navio aparece às 9h50, os russos. Diz aqui que eles disparam sinalizadores e depois são vistas 4 explosões. Às 9h10, o Ursa Maior afunda. Agora eu pergunto, onde está o vídeo? Onde está o vídeo da Marinha Espanhola e o da equipe de resgate que estava na área? Queremos ver? Queremos ver como o navio russo se aproxima, lança alguns sinalizadores e depois há explosões no navio. Para afundá-lo completamente, queremos ver isso. O que foi destruído? O que havia dentro? Investigadores espanhóis, ao interrogarem a tripulação, o capitão diz aos investigadores que o navio transportava 2 reatores nucleares. Dia 24 de dezembro de 2024. O que o governo faz? O capitão está bêbado. Janeiro de 2025. E agora vamos explicar para Nádia. Por que a notícia antiga viraliza agora? Janeiro de 2025. A Rússia retorna ao navio. 4 explosões na área da Ursa Maior são detectadas. Quando a Rússia estava enviando equipamentos para visitar o navio. Possivelmente eles estavam destruindo o que restava dos reatores nucleares. Agosto de 2025. Desculpe. Agosto de 2025, fevereiro de 2026. Avião. Para detectar atividade nuclear, é visto na área do Ursa, dando voltas. O que vocês estão ouvindo? Um avião dos Estados Unidos da América, um WC-135 Rivet Joint. Constant Phoenix, como é chamado, dando voltas para detectar radiação. Mas na Espanha está tudo bem.
Estamos perto de chegar a 525 mil seguidores aqui no Estratégias Militares, família. Vamos ao seu superchat. Não sei o que vocês pensam, mas pra mim parece que é. História trágica da Espanha. Estratégias. Sua saúde é o mais importante para toda essa comunidade que te acompanha. Isso está claro para nós. Por favor, descanse o tempo que for necessário. Suas informações veremos. E verdadeiras nós aceitaremos. Muito obrigado. De verdade. Eu tento ser sincero, Sarah. Tenho que acordar cedo às 7 da manhã. São 2 horas. Às 7 tenho que estar de pé. Para um assunto bastante importante, mas aqui estamos. Cantinflas ficou no chinelo perto dessa senhora. É que é tremendo. É que desde as 11 da manhã até as 11 da noite, quando o navio afunda, aconteceram 1000 coisas. Chegou um navio de guerra, colocaram explosivos no navio. Aconteceram muitas coisas. Continuam acontecendo coisas. Os Estados Unidos não enviam avião de reconhecimento. Os Estados Unidos não enviam avião ao Mediterrâneo para detectar partículas nucleares sem ter certeza de algo lá. Não vão remover os reatores a 1.500 metros de profundidade, pois já estão inutilizáveis pela corrosão. Mas o que mandamos são alguns drones com cargas submarinas. Colocamos elas, fazemos explodir. Não sei se algum dia na Espanha vai ter um presidente com bom senso e com coragem de verdade. E envie um navio da marinha de verdade, não só um patrulheiro ou lancha rápida para passar por lá. Enquanto os russos estão circulando, mas sim um navio sério com um drone naval. Para descer lá embaixo e ver que diabos é o que tinha lá. Por isso, exatamente. É o que está acontecendo com as coisas. Então, claro. Por que o governo não quer dizer isso ou por que o governo não quer explicar? Bem, eu acho que a situação é clara. Reconhecer evidentemente que na sua costa. Não. Está sendo realizada por uma potência estrangeira que está afundando navios. Isso é grave. Mas isso você também não pode permitir. Reconhecer que há 2 reatores nucleares a 110 quilômetros de um dos pontos mais turísticos da Andaluzia. Alguns quilômetros a mais de Torrevieja, de Benidorm, de Alicante. Você acaba com o turismo. Você acaba com isso. Você destrói isso. Então o governo prefere silenciar, todos quietinhos. Claro. Esse é o problema, família. Nós não sabemos o que tem aí. E ainda assim não querem descer para ver. Nem mais nem menos. O pessoal perguntando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Com essa história. A Rússia enviando reatores nucleares para a Coreia do Norte.
O que te faz pensar que um dia ele não mandaria outra coisa ao Irã? O que te faz pensar que o Paquistão não vai mandar isso para o Irã? O que te faz pensar que a Coreia do Norte não vai mandar isso para o Irã? Os preços da gasolina subindo. Se o Irã, por exemplo, obtiver uma arma nuclear, controlará o mundo todo. Simples assim. Muito claro. Vamos ver o que acontece. Atenção! Ouça isso. Exclusivo aqui no Estratégias Militares. Notícia de última hora. O que vocês estão ouvindo são bombardeiros B-2 em uma viagem de ida e volta desde Whiteman, nos Estados Unidos da América, pedindo permissão para realizar uma operação de treinamento. Que já sabemos o destino final. Please confirm 1859er and request to orbit until 2000 Zulu. Over. West 11, good, copy. Crossing 4330 north, 1850 west at 1900. No momento em que o controlador diz obrigado. Vamos lá, estamos em um bom momento. Já acordei e não estou mais com sono. Agora espero que ninguém volte do barco para ver se dizem algo. Por enquanto, nada. Talvez ele tenha se perdido ou algum monstro marinho o levou, não sei. Caça. Por favor, vejam isso. Caça. Drone entra em uma casa. Olá. Olha só quem temos aqui. Olha só o que temos aqui atrás de uma casa. Dentro de uma casa. Em um quarto da casa. Homem, homem! Mas o que você está fazendo por aqui, queridinho? Você se perdeu? O que você está fazendo aqui? Aqui? É incrível. O que você está fazendo por aqui? O que você está fazendo por aqui? O pobre tinha se perdido dentro de uma casa de civis. Ele estava lá, perdido, o membro do Hamas esperando que alguém aparecesse para matá-lo. Incrível, né? Mas de lá, você já perdeu alguém de lá? Não, você já perdeu alguém de lá? Minha nossa, minha nossa. Ufa! Eu acho que se mandarmos o drone de novo... Eles não vão encontrar mais nada. Estamos ao vivo no Estratégias Militares. Não, é que esse tipo de vídeo é bom que apareça para depois mostrar por que os prédios caem em Gaza. Maravilhoso. Maravilhoso, é maravilhoso. O que vocês querem que eu diga? Essas coisas fazem a gente refletir muito. Família, obrigado por acompanharem ao vivo no Estratégias Militares e pelos superchats incríveis.
Obrigado por toda essa colaboração. Curtidas e comentários sobre a transmissão ao vivo serão muito bem-vindos. Até o próximo programa. Abraço.